Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz quando assim em prece como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Irmãos, queridas irmãs, vamos nesse momento relaxar o nosso corpo material, relaxar a nossa mente, nos colocarmos em paz e receptivos para tentar, através da nossa compreensão, absorver as palavras do Mestre Jesus, que nos disse: bem-aventurados aqueles que sofrem, elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus. Vamos nesse momento orar aquele poema de luz e amor que o Cristo nos deixou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor, paz, cura e prosperidade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. Dai-nos, Senhor, o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas dívidas, na medida em que perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, sucumbir às tentações, mas livra-nos de todos os males, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Termal, bom dia aos internautas que nos acompanham pelo canal do YouTube. Hoje a nossa reflexão ela está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, servir a Deus e a Mamon. Mais especificamente, o item 1 e 2, com o título de Salvação dos Ricos.
É uma passagem que está nos evangelhos de Mateus, de Lucas e de Marcos. Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer um e amar ao outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e às riquezas. E eis que, chegando-se a ele um, lhe disse: Bom mestre, que obras boas devo eu fazer para alcançar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me perguntas, tu o que é bom? Bom só Deus o é. Porém, se tu queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? E Jesus lhe disse: Não cometerás homicídio, não adulterarás, não cometerás furto, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O mancebo lhe disse: Eu tenho guardado tudo isso desde a minha mocidade. Que é que me falta ainda? Jesus lhe respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. O mancebo, porém, como ouviu estas palavras, retirou-se triste, porque tinha muitos bens. E Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificultosamente entrará no reino dos céus. Ainda vos digo mais, que mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. 2 pontos eu destacaria que me fizeram refletir sobre essas passagens. A primeira, a finalidade da riqueza. E a segunda, a influência material sobre nós. A influência da matéria sobre nós. A finalidade da riqueza. Quando Jesus disse ao rapaz que se desfizesse dos seus bens, não era porque ele condenava a riqueza, e sim demonstrar que, apesar do rapaz cumprir certos mandamentos, ele ainda estava apegado demais aos seus bens para ser capaz de se entregar à verdadeira caridade, à abnegação. A riqueza, ela é necessária, porque ela também é um elemento de progresso. Ela nos dá meios de realizarmos trabalhos, pesquisas, enfim, atividades para a melhoria nossa e do nosso planeta. O problema é que o homem abusa dessa riqueza. E por que ele abusa? E aí eu remeto a gente ao Livro dos Espíritos na questão 785, quando Kardec pergunta aos espíritos qual o maior obstáculo ao progresso. E eles respondem: o orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo instigam a ambição e o amor à riqueza. A influência da matéria, ela ainda é muito forte em nós. E está inclusive no Evangelho, que a riqueza é a prova mais arriscada e mais perigosa se compararmos com a miséria, porque ela nos oferece tentações, ela estimula o egoísmo, ela estimula o orgulho. E essa referência também está lá no Livro dos Espíritos, na questão 925. Kardec pergunta assim para os espíritos: por que Deus beneficia com os bens da fortuna certos homens que não parecem merecê-los? E aí os espíritos respondem: esse é um favor aos olhos daqueles que não enxergam além do presente,
Mas sabei-o, a fortuna é uma prova geralmente mais perigosa que a miséria. Na questão 816, Kardec pergunta: se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? E aí eles vão responder: é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a fortuna e julga não ter o bastante para si mesmo. Kardec vai comentar assim: a posição elevada no mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e arriscadas quanto a miséria, porque quanto mais o homem for rico e poderoso, mais obrigações tem a cumprir, maiores são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz de seus bens e do seu poder. A riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos distanciam da perfeição espiritual. Por isso que Jesus disse: em verdade vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas entendam, isso não significa que devemos desfazer do que temos, até porque, se Deus colocou a riqueza na terra, foi por algum propósito. Qual seria então esse propósito? Qual seria a finalidade da riqueza? Qual o propósito de algumas pessoas terem muito mais que as outras? Primeiro ponto que não podemos de forma alguma esquecer: os bens da terra pertencem a Deus. E quando aqui chegamos, os recebemos com uma missão de dar utilidade a esses bens a nós confiados, que é o segundo ponto. Agora, se esquecemos disso e abusamos, fazendo mau uso deles, fazendo mau uso dos bens, da riqueza que Deus nos emprestou, nós vamos, no final, ter que prestar contas desse abuso, desse uso mal feito. E é isso que na maioria das vezes fazemos. Usamos para satisfação pessoal, para as viciações de todo gênero, para humilhar aqueles que se encontram em situações menos favoráveis, para fazer o mal. Outras vezes, guardamos, porque nem sabemos o que fazer com tanto dinheiro. Simples avareza, quando na verdade não é este o propósito. A riqueza, ela alivia a miséria, a fome, preserva do frio, dá asilo ao abandonado. E não é só isso. A riqueza ela pode ser usada como prevenção de todas essas mazelas. Se a riqueza fosse corretamente aplicada em boas obras, não veríamos fome nem miséria, porque todos trabalhariam em prol do desenvolvimento um dos outros, mas com amor. Não essa forma fria, egoísta, para a gente se elevar, que não é caridade. O Evangelho nos diz que o melhor emprego da fortuna é amarmos uns aos outros. Aqui é o segredo da boa aplicação da fortuna. Por isso eu citei a questão 785, onde os espíritos dizem que o egoísmo e o orgulho são o maior obstáculo do progresso, porque eles são a fonte de todo o mal. E os abusos de toda espécie só vão acabar quando nós agirmos de acordo com a lei de caridade. Ainda, lá no Livro dos Espíritos, na questão 913, quando Kardec pergunta qual o vício mais radical, os espíritos dizem ser o egoísmo, porque do egoísmo, deriva todos os outros, todo o mal. Na questão 917, eles continuam
Kardec continua nessa linha de raciocínio quando ele pergunta qual então o meio de destruir o egoísmo. E eles respondem com a predominância da vida moral sobre a vida material. E aí eu trago o segundo ponto para a gente refletir, que é a influência da matéria sobre nós. Nós estamos tão preocupados em ter o carro do ano, ter o melhor emprego, ter o maior salário, ter mais dinheiro. E estamos esquecendo de buscar ser caridoso, ser tolerante, ser paciente, ser fraterno, ser amigo. Para isso, parece que não temos tempo. Eu não estou dizendo que é para não buscarmos uma vida melhor, realizarmos nossos sonhos. A questão é o foco, é a energia que colocamos nessa busca do ter, muito maior que na busca do ser, que é onde vêm as ansiedades, as depressões. Vocês podem reparar, quanto mais ganhamos, mais queremos, mais precisamos, porque gastamos mais. E vivemos assim, trabalhando, sem tempo para mais nada, para juntar mais e mais bens. E aí eu pergunto, para quê? Para quem? E se acontece o mesmo que aconteceu com aquele homem da história contada por Jesus, que construiu um celeiro maior para caber todos os bens que ele juntou. Depois Deus lhe disse, esta noite virão buscar sua alma, ou seja, irá desencarnar. Não vai poder aproveitar, não vai levar nada e não fez nada de útil. A quem ele ajudou? Qual a utilidade serviu seus bens? Nenhuma para ninguém. Ele foi egoísta e orgulhoso. E eu vou propor uma reflexão para nós. Observemos o que temos na nossa casa hoje. Eu vou dar um exemplo, mas podemos usar tudo que temos nesse momento. Por exemplo, você tem 2 carros na garagem, tem uma casa própria, tem saúde, família, tem um trabalho. Pode ser que não seja o que você sonhou, pode não ser o seu carro do sonho, mas tem 2, ou até mais, que te permite chegar aonde você quer. E quantos andam de ônibus? Quantos andam a pé? A casa, que pode não ser uma mansão, ou no lugar que você sonhou, mas é sua. Quantos vivem de aluguel ainda? Ou nem casa tem, vivem na rua. Tem saúde, família, quando muitos vivem num leito de hospital abandonados. O trabalho, que às vezes a gente reclama, quando muitos e muitos estão desempregados. Vejam que na grande maioria das vezes é assim, as reclamações. Somos muitas vezes ingratos, porque só olhamos com os olhos da matéria. Deixamos nos levar por essa influência material ainda tão forte em nós. Para nós, esses são os motivos da nossa felicidade ou infelicidade. Só nos consideramos felizes se temos o quanto temos e ficamos mais felizes em pensar o quanto ainda poderemos ter. E infelizes nos consideramos se não temos o que queremos. Ou seja, colocamos nossa felicidade na conquista dos bens materiais. Mas daí eu pergunto, e as questões espirituais? Quando cuidamos? Qual a nossa preocupação nesse sentido? Os espíritos, eles já nos alertaram. Somente quando a vida moral se sobrepor à vida material, ou seja, somente quando a influência espiritual for maior que a influência material, aí sim, o egoísmo e o orgulho serão destruídos. E essa é a nossa maior missão para conosco mesmo, extirpar
de nós essa chaga que impede que coloquemos em prática a lei de caridade. E o que estamos fazendo nesse sentido? O que fazemos hoje de concreto? Veja o quão forte ainda em nós a influência material. Eu trago aqui algumas questões do Livro dos Espíritos, em que eles nos falam como realmente somos e o quanto ainda temos forte essa influência material. Vejam, questão 923. Kardec pergunta: aquilo que seria supérfluo para um não se torna necessário para outro? E vice-versa, segundo a posição? E eles respondem: sim, de acordo com as vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição e todos os vossos caprichos ridículos, para os quais o futuro fará justiça, quando tiverdes a compreensão da verdade. Sem dúvida, aquele que tivesse uma renda de 50.000 libras e a visse reduzida a 10.000, considerar-se-ia muito infeliz por não poder continuar fazendo boa figura, mantendo o que chama sua classe, ter bons cavalos e lacaios, satisfazer a todas as paixões, etc. Julgaria faltar-lhe o necessário. Mas, francamente, pode considerá-lo digno de lástima, quando ao seu lado há os que morrem de fome e de frio, sem um lugar em que repousar a cabeça. O homem sensato, para ser feliz, olha para baixo e jamais para os que lhe estão acima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. Por isso Jesus disse: não podeis servir a Deus e a Mamon. Numa situação como essa narrada acima, a quem estamos servindo? Nos tornamos escravos da riqueza, presos a toda a influência material. No mundo de hoje, que a todo momento nos estimula a querer mais e mais, carros novos, cheios de tecnologia, celulares de última geração, televisão com internet, são tantas opções, tantas tentações. E eu trago uma reflexão de Kardec para corroborar isso aqui que eu estou falando. Ele diz: o homem é infeliz, geralmente, pela importância que liga às coisas deste mundo. A vaidade, a ambição e a cupidez fracassadas o fazem infelizes. Se ele se elevar acima do círculo estreito da vida material, se elevar o seu pensamento ao infinito, que é o seu destino, as vicissitudes da humanidade lhe parecerão mesquinhos e pueris, como as mágoas da criança que se aflige pela perda de um brinquedo que representava a sua felicidade suprema. Aquele que só encontra a felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz quando não os pode satisfazer, enquanto o que não se interessa pelo supérfluo se sente feliz com aquilo que para os outros constituiria infortúnio. Para finalizar, eu vou deixar duas mensagens de dois espíritos para que a gente reflita de coração aberto como estamos conduzindo essa nossa encarnação. O que estamos fazendo de útil para nós e os outros, com os bens que Deus nos emprestou. E aqui eu digo não só bens materiais, mas também a nossa inteligência. Como estamos fazendo uso dela? A primeira é do espírito Lacordaire, dado em 1863 na Argélia. Ele diz: vosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual.
em virtude desse desejo de aquisição, destróis as vossas faculdades afetivas, voltando-as inteiramente para as coisas materiais. Sede sinceros, a fortuna proporciona uma felicidade sem manchas? Quando os vossos cofres estão cheios, não há um vazio em vossos corações? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre um réptil oculto? Compreendo que um homem que conquistou a fortuna por um trabalho constante e honrado experimente por isso uma satisfação, aliás, muito justa. Mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve os demais sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Há uma distância igual e que vai da sórdida avareza à prodigalidade exagerada. 2 vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem humilhação. O bem que Deus vos confiou excita em vossos corações uma ardente e desvairada cobiça. Já refletistes quando vos apegais loucamente a uma fortuna perecível e tão passageira como vós mesmos, que um dia tereis de prestar contas ao Senhor daquilo que Ele vos concedeu? Esqueceis que pela riqueza fostes investidos na sagrada condição de ministros da caridade na terra, para serdes os seus dispensadores inteligentes? O que sereis, pois, quando usais somente em vosso proveito o que vos foi confiado, se não depositários infiéis? Que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos deveres? A morte, inflexível, inexorável, virá rasgar o véu sobre o qual vos escondeis, forçando-vos a prestar contas ao amigo que vos favoreceu, e que nesse momento reveste aos vossos olhos a toga de juiz. O desapego dos bens terrenos consiste em considerar a fortuna no seu justo valor, em saber servir-se dela para os outros e não apenas para si mesmo, a não sacrificar por ela os interesses da vida futura, em perdê-la sem reclamar, se aprouver a Deus retirá-la. A segunda mensagem é do espírito da irmã Rosália, que ela diz: paciência, compreensão, tolerância, indulgência, resignação. Busque o significado de cada uma destas palavras, que irão ajudá-los muito no trajeto árduo, mas muito necessário para a evolução. E ao entendermos o significado dessas palavras, estaremos trabalhando a caridade como ensinada por Jesus e deixando falar mais alto a influência espiritual em nossas vidas. Que busquemos o equilíbrio em nossos sentimentos, que procuremos estudar a doutrina espírita através das obras básicas, pois ela abre a nossa mente, ela tira o véu que nos impede de ver como realmente somos. Só assim vamos poder trabalhar a nossa evolução. Vamos buscar viver no mundo conscientes que não somos desse mundo. Somos espíritos criados por Deus. Estamos na Terra para trabalhar por nossa evolução e ajudarmos também na evolução do nosso irmão e do nosso planeta. E a riqueza é uma dessas ferramentas que Deus nos emprestou para essa tarefa. Então vamos viver, mas vamos viver
sem esquecer das questões espirituais. Eu agradeço a oportunidade e agradeço por me ouvirem e desejo a todos um bom final de semana, muita paz e muita luz. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, meus irmãos, chegou o momento de fechar os olhos, de olhar-nos interiormente, de vermos quem somos realmente, espíritos eternos. E somos necessitados desse Mestre Jesus. Como diz a música, precisamos nos renovar. Elevemos os pensamentos, meus irmãos, a Jesus, rogando. Jesus, permita que nesse momento as bênçãos do mais alto, os medicamentos do laboratório divino, possam adentrar ao lar desse irmão que nos escuta. Tu sabes, Senhor, onde está a sua dor, seja no físico,
seja na alma, que ele possa sentir o bálsamo caindo sobre ele, envolvendo, aliviando, acalmando, curando. Jesus amado, que essas bênçãos estejam junto aos seus familiares, aos amigos, aos entes queridos, aos amores. Que todos que estejam no pensamento desses irmãos sejam abençoados. E te pedimos, Jesus, que essa luz se expanda sobre esse planeta. Vá aos hospitais terrenos, aos hospitais do astral. Vá ao encontro do irmão que sofre, do irmão que está em seu lar também com medo, em pânico, que está com a fé diminuída. Te pedimos, Jesus, que essa fé aumente, que ele confie nesse Pai Criador, que nos disse, Jesus, que não cai um fio de cabelo sem que seja da vontade dele. E que no mundo teremos que sofrer, mas eu venci o mundo, disse Jesus, e também vencerás. Que nós possamos nos resignar diante da vontade divina, dos desígnios desse Pai, e recebermos a força, a coragem, a esperança, a sabedoria necessária para continuarmos os nossos passos terrenos com muita força, com muita luz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos a todos do mal, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Eu tenho amores desse lado da vida que eu não troco, que eu não abro mão de jeito nenhum. E sempre que eles precisarem de um ombro, eu sou 2 em 1. Aqui nessa usina de amigos, eu corro muito menos perigo. No exercício do amor cristão, cada dia uma nova irmã, um novo irmão. Eu tenho amores do outro lado da vida que me amparam de um jeito muito especial. Também tiveram que vencer o mundo numa veste carnal. Me amam com um amor jamais visto, são todos tarefeiros do Cristo. E além de amigos tenho meu guardião, e ter um amigo anjo inspira paz, oração. Quem tem amigos nunca estará sozinho, a amizade é um lenitivo no caminho. A gente se apoia um no outro, cai, levanta, segue em frente e vai. Fazer amigos é ajuntar tesouro no céu. Um amigo sincero, ele é pra sempre, é fiel. Canções de amizade ecoam na eternidade, seguem semeando paz, não são esquecidas jamais. Um sorriso no olhar, vida, guia e respeito é benevolência. Gentileza, educação, acolher sem preconceito faz a diferença. Pode vir, pode chegar, pode se aconchegar e até cantar comigo. Seja bem-vindo nessa usina de fazer amigos. Eu tenho um amigo
amigo meu tão sublime. Ele é leão, ele é cordeiro, ele é o governador. Governa minha vida, o chão que eu piso é meu rabi, meu Senhor. Foi uma flor no meio do lodo, pregou e deu a vida por todos. Deixou no mundo suas pegadas de luz. É meu amigo do peito, o nome dele é Jesus. Quem tem amigos nunca estará sozinho. A amizade é um lenitivo no caminho. A gente se apoia um no outro, cai, levanta, segue em frente e vai. Fazer amigos e ajuntar tesouro no céu. Um amigo sincero, ele é pra sempre fiel. Canções de amizades vão pela eternidade, sempre semeando paz. Serão esquecidas jamais. Um sorriso no olhar, fidalguia e respeito é benevolência. Gentileza, educação, acolher sem preconceito faz a diferença. Pode vir, pode chegar, pode se aconchegar e até cantar comigo. Seja bem-vindo nessa usina de fazer amigos. Um sorriso no olhar, fidalguia e respeito é benevolência. Gentileza, educação, acolher sem preconceito, mais que diferença. Pode vir, pode chegar, pode se aconchegar e até cantar comigo. Seja bem-vindo nessa usina de fazer